Fala pessoal, César aqui do Marketing da Vida Learning. E olha, hoje a gente está estreando o primeiro podcast da Vida Learning. Olha, eu tô muito animado, muito mesmo, até porque eu tô aqui com a Sinara, a nossa CEO querida. Ai, César, eu também tô super animada, principalmente por causa da nossa convidada de hoje. A nossa convidada de hoje é a nossa primeiríssima Vida Learner ever. Vida Learner Raiz. Raiz, ali nasceu os Vida Learners. Sim. Maria, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Maria. Muito obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui. A gente agradece. Também um momento muito especial, porque tá me trazendo várias recordações. Eu não quero chorar, hein, Maria? Pelo amor de Deus, você não me faça chorar hoje. Tudo E bem. Maria, se apresenta, deixa o pessoal te conhecer, saber de onde você veio. E pra gente começar a contar a sua história, que é uma história maravilhosa. Muito bem. Meu nome é Maria Silvia, mas aqui na Irlanda é Maria. Mary. Maria. Sou farmacêutica. Trabalhei por 13 anos na área farmacêutica no Brasil. E aí eu resolvi vir para a Irlanda. E vamos entrar nos detalhes? Maria, nos mínimos mínimos eu detalhes. Quero saber, a Sinara sabe bem mais do que eu, então você sabe que eu quero saber então, todos os detalhes, né, E Maria? é verdade, vai ser novo pra você também, né, César? Exatamente, eu tô ansiosíssimo, né? Eu que sou um Vida Learner, conhecer a primeira Vida Learner, é maravilhoso isso. Gente, a gente tava falando sobre isso, Maria andou pra que César pudesse correr. Exatamente. Tá, vamos lá, Maria, mínimos detalhes, Então, vamos. Vários dos meus amigos diziam, você tem um perfil para morar no exterior, mas aí estava com um emprego estável, e essa vontade ficou adormecida. Quando eu tenho um irmão que mora na Áustria, eu resolvi que eu gostaria de mudar para o exterior. E eu acho que eu faltei na aula de geografia nesse dia, porque Irlanda, para mim, não existia. Você não sabia onde era, não sabia nada? Não sei, não existia essa parte do mundo para mim. E eu tentei fazer um mestrado na Áustria, na área farmacêutica, porque a minha intenção era, faço mestrado e depois volto para a área no exterior. E eu fiz a seleção, enviei meu currículo, fui aprovada, nossa, seu currículo é muito bom, vai ser muito bom ter você aqui. E você tem que fazer um teste de inglês. Eu fiz o teste de inglês, falhei. A típica história. E eles insistiram, olha, mas seu currículo é muito bom, a gente vai gostar de ter você aqui com a gente no centro de pesquisa, então você faz a prova no próximo semestre. E eu, numa conversa com a minha mãe, ela me perguntou, como que a gente faria para você aprender inglês mesmo de verdade? Porque... E rápido, né? Quero imersão. Porque eu sempre tive contato com inglês e achei que ia ser uma mata. E aí eu falei, eu acho que eu tenho que morar no exterior. E com isso começaram as pesquisas. E, como eu disse, Irlanda não existia. Até que minha mãe comentou, nossa, eu acho que a filha da vizinha está morando no exterior. E parece que é na Irlanda. Eu falei, então tá. Aí comecei a mexer no Facebook e tal. E vi que a Irlanda tinha... você poderia estudar e trabalhar, coisa que também eu não entendia muito como funcionava. E nas minhas pesquisas, eu descobri que a Irlanda é um polo farmacêutico muito importante. Sim. Que todas as indústrias farmacêuticas praticamente estão aqui. Então eu falei, ok, é para lá que eu vou. E aí eu entrei em contato com essa minha amiga, porque apesar da mãe dela ser vizinha da minha mãe, nós saímos da cidade para estudar as duas, e entrei em contato com ela. E aí foi quando a minha história com a Sinara começou. Ai, Fabiana nos uniu. A Fabiana nos uniu. Ela me passou o contato da Sinara. E aí você pode contar um pouco desse começo. E aí começa essa história, né, Maria? Maria, ela me pegou na verdade, não trocando de empresa. Eu tinha saído da agência que eu trabalhava e tava começando a Vida Learn. E eu tava começando a fazer as parcerias e tudo mais. Só que algumas escolas, elas exigem um pouco mais de experiência. Você precisa de uma referência e tal. E eu tava começando, assim, acho que foi no mês, sabe? Eu não tinha nada, eu tinha zero. Empresa, né? Eu não tinha nada. Eu tava, assim, fazendo as parcerias e tal. Do nada, aparece Maria. Falei assim, tá, a indicação, gostamos, né? Sim, a gente adora. Indicação, gostamos. E aí, conversando com Maria, expliquei pra ela a situação, que a escola que ela queria, eu não tinha. E aí, falei assim, olha, mas eu vou fazer essa parceria.
me espera? Ela falou assim, espero. Meu Deus, Esperei. Maria. E ela esperou. Esperei. E ela esperou tranquila, não foi pra concorrência. E eu achei tudo aquilo incrível. E sabe assim, por isso que eu acho essa história tão incrível, porque eu acho que são essas pessoas que também te dão esse gás, Sim. sabe? Porque eu falei, gente, tem uma pessoa que simplesmente ela confia em mim cegamente, Confiei, gente. que ela vai esperar, eu não tenho o que ela quer. Eu falei, Maria, espera que eu vou conseguir. E ela esperou. Eu fui lá, eu fiz a parceria, consegui. Maria foi até minha porta de entrada nessa escola, Quanto porque tempo precisava Maria de esperou? referência. Olha, um mês e pouco. Porque eu mandei e-mail, e aí eles queriam referência de outras escolas, mas eu não tinha aluno. Eu tinha acabado de abrir, eu não tinha referência de nada. E aí eu expliquei que eu já tinha um cliente, pelo amor de Deus, você me dá essa chance. Eu só preciso dessa porta de entrada, gente. E Maria foi minha porta de entrada pra essa escola. E aí fiz a parceria, Isso. fechamos, Maria não pediu desconto. Ai, meu Deus! E aí começamos a nossa história, né, Maria? Sim. E a gente foi aprendendo no processo juntas. Claro, eu já tinha experiência, já trabalhava nesse mercado, Sim. mas eu acho que tinha muita coisa de tudo, acho que da parte operacional da empresa, que eu fui aprendendo com a Maria. Sim. Ela não sabia disso. Mas por que deu tudo certo, Maria? Você não precisava saber disso na época. Então tá bom. Mas eu achei tudo assim super incrível. Eu acho que você também foi uma parte tão importante dessa primeira pessoa que acredita em você, sabe? Sim, exatamente. Ai, eu acho isso lindo, assim, essa coisa de eu vou acreditar em você, eu vou confiar, vai lá, faz a parceria, volta quando você tiver, eu vou ficar aqui esperando. E foi isso que aconteceu. E aí, eu sempre falo que eu vi a Maria numa pessoa que eu preciso dar uma experiência incrível pra essa mulher. Exatamente. E foi desde o começo. E a Maria, ela me pegou numa fase onde eu tava com o meu ex-parceiro, Sim, né, o Mark, sim. que também fazia parte da agência. E era só nós dois. Então a gente fazia tudo. Então eu fazia a venda, eu fazia o administrativo, eu fazia o suporte, eu fazia o walking tour. Meu E o Deus. Mark Mas buscava era no a aeroporto. Ele O Mark buscava no era aeroporto, transfer. ele tinha um carro. E a gente morava perto do aeroporto. E ele buscava. Sim, eu lembro. Ai, gente. Mas enfim, Gente, agora vamos toda começar. a nossa Você equipe veio. de hoje era resumida em você e o Mark na época. Por isso que às vezes quando eu falo com o pessoal na agência, eu falo assim, a Luana, que é nossa administrativa, Luana maravilhosa. Maravilhosa. Eu falo, Luana, eu sei como fazer isso, porque eu fazia isso. Então eu tô te Sim. falando porque eu fazia. Então eu fiz Exatamente. tudo dentro de uma agência. Gente, mas E eu era o assim, marketing também. Você também... Aí, ó. Hoje eu ocupei esse espaço. Eu era o marketing, eu era tudo. Mas é por isso que a Maria tinha que estar aqui hoje. A Maria começou com a gente, então a gente tá começando esse podcast hoje. É tudo novo. A gente tava aqui meio inseguro antes de começar, né, Sinara? Sim. Mas acho que alguém tão familiar pra você aqui, que faz parte de toda essa trajetória, torna esse momento mais leve. E agora eu tô curioso pra saber mais da Maria. Maria, chegou aqui. Aeroporto, chegamos. Vamos começar agora essa história Irlanda. Chegamos. Não, mas antes de chegarmos, eu fiquei bem ansiosa, porque é uma decisão que a gente toma, é difícil. E eu tinha pensado, ok, eu vou contratar essa agência e a partir daí eu não vou mais pesquisar nada, eu não vou mais fazer nada, porque eu já estava muito ansiosa. E deixei na mão dela, deu certo. Viu? E aí cheguei no aeroporto. Meu Deus. Cheguei no aeroporto, estava lá a Sinara me esperando com a mochilinha. Não tinha tanto. A gente fez ligação de vídeo antes, mas não era igual hoje, que tipo, é muito comum normal. hoje, Principalmente né? depois da pandemia, É né? Sim. muito comum. Mas era a minha primeira vez vendo ela ao vivo ali. Cheguei, ela me recebeu e eles falaram, ok, agora nós vamos te levar na acomodação. Me levaram na acomodação, eu com aquela mala. Naquela época podíamos vir com 2 malas, acho que agora não pode, né? Não, tá tudo diferente, Maria. Mas não precisa, viu, pessoal? Você pode vir Muita uma coisa mala não, só, não usou, né? Sim, deixa pra arrumar as coisas aqui. E a Vida Learn leva vocês no brechó, então fica tranquilo. Ai. Tá vendo? Ah, Isso, eu cheguei, vocês me deixaram na acomodação. Eu não me lembro se eu fiz o walking tour. Foi já no segundo dia aqui. Então, a gente marcou o walking tour no segundo dia. E a Sinara apresentou tudo pra gente. Ah, um detalhe. Eu tinha trazido dinheiro em espécie. Eu trouxe todo o dinheiro da comprovação pro visto em espécie. Corajosa. na doleira. Mas no seu na corpo. doleira, foi. Bem no seu corpo, coladinho. Corajosa. E aí, quando eu falei isso pra Sinara, ela
fez um olho assim, mas ela não podia deixar claro que ela tava... Minha filha, você é louca! Então, ela combinou de a gente chegar mais cedo pro Walking Tour e ela ia me levar ao correio para guardar o dinheiro. E aí, chegamos ao correio, ela começou a conversar com o caixa, né? Do correio, para explicar que eu tava chegando, que eu queria depositar um dinheiro, como funciona e tal. E eu do lado dela fiquei assim, eu nunca vou conseguir falar inglês igual ela tá falando. E bate aquele medo, aquela coisa. Mas aí de lá, nós fomos resolver as burocracias, Lipcard, essas coisas. E para finalizar, a gente fechando o Temple Bar. Óbvio, né, Maria? De lei. Tem que ir, né, César? Tem que ir, o Temple Bar. Eu lembro até hoje, quando eu finalizei meu Walking Tour no Temple Bar. Sensacional. Fecha com chave de ouro, né? Sim, é aquela sensação, poxa, tô na Irlanda mesmo, né? Verdade. Eu acho que é isso que talvez... É o momento onde cai a ficha, né? Tô na Irlanda. Pronto. Sim. Maria, e esse sentimento que você teve, eu já falei várias vezes, todo mundo tem esse sentimento de eu nunca vou conseguir. Sim. Quando você vê outra pessoa falando, e eu acho, não sei se esse sentimento é de todo mundo, mas pra mim, quando eu via um brasileiro falando inglês muito bem, eu pensava, eu nunca vou conseguir falar igual essa pessoa. Porque a gente olha e fala, meu Deus, ele fala tão bem, essa pessoa fala tão bem, eu não vou chegar nesse nível, né? A gente duvida da gente mesmo, né? O tempo todo. Meu Deus. Conseguimos. Conseguimos. Falamos. E aí, ó, e agora? Maria, e a escola? Me conta como foi a sua experiência com a Swan. Então, era a escola que eu queria entrar e eu te esperei, fechar essa parceria. Foi uma escola muito boa, ela é uma localização excelente. Tá na Grafton, né? É isso. Então, assim, foi legal pra mim começar ali. Tava perto de tudo, era um lugar agradável. A escola sempre muito atenciosa com a gente, uma boa infraestrutura. Então, valeu a pena ter esperado. E também ter te introduzido a essa escola, porque... Super. Nossa, fez toda a diferença. Foi muito importante. E depois a gente tem uma parceria muito boa com eles hoje. E a gente super recomenda, eu acho que, de fato, eles são uma escola muito completa. E a localização deles, a estrutura deles, vende sozinho. Quando a gente fala, ó, tá na Grafton, pesquisa. Pesquisa Grafton. Pesquisa Grafton, você vai saber o que a gente tá falando. Você vai saber quão boa é essa localização. Sim, exato. E, Maria, perrengues, vamos começar. Chegou aqui... Teve a experiência com a escola, tudo dando certo, primeiro emprego, primeira acomodação. Detalhes, Maria, quero detalhes. Primeiro perrengue foi na primeira semana. Claro. Já começou ali, né? Porque eu cheguei... César, você não pode falar nada. Ah, meu Deus. O César, ele é um intercambista que não teve perrengue. Como assim? Então não é intercambista. Volta e começa o pessoal que me exclui do grupinho por conta disso, eu acho muito injusto. Quer te excluir? Pra mim, já tinha excluído. Não, tem que começar de novo. Mas... Então, eu tinha faltado na aula de geografia, não sabia nada da Irlanda, mas quando eu comecei a escutar mais sobre a Irlanda, é super chuvoso, chove toda hora e é cinza. Tá, cheguei aqui, não tava chovendo, tava só cinza. Fui enganado. Mas não é assim não, gente. Não chove tanto quanto o pessoal fala. E aí, na minha primeira semana, estou indo para a escola de manhã, e aquele frio... que eu ainda não sabia muito bem me vestir, sabe? Eu não escutei os conselhos da Sinara. Camadas. E eu também... A palavra é camadas. E você tem que ter um agasalho que te cubra, né? Sim. Então, indo pra escola, já passei frio. Aí na escola é quentinho, tudo, beleza. Voltando da escola, eu comecei a chorar. Falei, eu quero ir embora. O que eu tô fazendo da minha vida? Que eu larguei lá minha casa quentinha pra vir pra cá. E passando esse frio, não, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Isso foi na primeira semana. Mas aí a vida foi continuando, óbvio que eu não ia embora, né? Eu não ia desperdiçar aquele Aí depois voltei. Acho que a Sinara nem deixaria eu ir embora, não deixaria. Com certeza. Você tá louca. Não, se eu conheço a Sinara, ela não ela não. Eu não deixaria. Eu ia pro aeroporto, eu ia... Não! Não vai, exato. Então, assim, o primeiro baque foi esse. A questão do emprego... Não, a questão da acomodação primeiro. Eu tinha 2 semanas de acomodação, e aí um dia eu fui passear na O'Connell, era um domingo, e eu resolvi que eu ia comer no McDonald's, super saudável. E eu tava olhando o Face, e aí uma moça postou que tinha um quarto para alugar. Mas assim, ela tinha postado faziam 28 minutos.
E aí eu vi aquilo, eu falei, nossa, era uma brasileira, ela já morava aqui, ela, o marido e o filhinho, e ela tava alugando um quarto. Aí eu mandei uma mensagem pelo Face mesmo, e eu usei a internet da rua, sabe? Sim. Porque tava ali, aí usei a internet e tal, e ela falou, não, então tá, você tá disponível pra vir ver o quarto? Claro que eu tô. Fui na Agora, hora, tô pronta. olhei lá no Google Maps, e peguei o ônibus e fui. Cheguei lá, conversei, deu tudo certo. E aí eu já me mudei. Eu esperei acabar a acomodação, já me mudei. Ela também me esperou. Tipo, eu teria 5 dias. Karma! Todo mundo fica Tá me vendo? esperando. Tá vendo? Ela me esperou, a mulher esperou por ela. E a roda vai Realmente, girando. vai. Então, eu acho que ainda tinha mais 6. Tinha mais uma semana na acomodação. Foi na primeira semana, né? E ela ficou me esperando. E aí eu fui. Era um bairro mais afastado do centro, mas era muito tranquilo. Transporte tranquilo também. E eu lembro, Maria, que uma das coisas sobre você é que você sempre valorizou muito essa questão de morar bem. E quero Sim. um quarto pra mim. E aí entra essa questão de se afastar do centro. Sim. E prioridades. Quando você tem muito claro o que você quer, eu preciso de um quarto só pra mim e eu quero pagar pouco. Esse quarto não tá no centro. Sim. Esse quarto, ele tá mais afastado. Então, a Maria, uma das coisas boas dela é que ela tinha muito claro o que ela queria. Sim. Eu não quero dividir, eu não quero dormir na beliche, eu quero um quarto pra mim, eu quero isso, eu quero um pouco mais de conforto. E quando você tem mais claro, fica mais fácil você chegar até o seu objetivo, né, Maria? Sim, já estava definido. E uma coisa bem legal é que também estava definido na minha cabeça que eu estava aqui para aprender inglês. Uhum. O que seria depois eu não sabia, mas eu precisava aprender inglês. Uhum. Então, pessoal, não desperdicem essa chance, porque muita gente chega aqui e abandona o inglês. Foca nisso, porque vai te dar muita oportunidade lá na frente. E principalmente no começo, quando bate aquela coisa de a gente desanima. eu não vou conseguir, não adianta. Quanto tempo eu vou ter que ficar aqui? Eu pensava, quantos anos vai demorar pra eu falar inglês? Sim. Porque você sempre joga, né? Tipo, não vou falar. E depende de você, né, Maria? Sim. Depende do esforço que você vai colocar, de quanto de fato você vai estar completamente imerso Sim. Na cultura, no idioma. Mas enfim, conte mais. Não percam essa chance. Dica de milhões. Dicas de verdade. milhões. Uma das, né? A Maria tá cheia de dicas nesse podcast. Bom, vamos lembrar. E o emprego? Meu primeiro emprego foi numa lavanderia. Também foi a Fabiana que me ajudou. Uhum. Eu fui pra lá, a mulher queria me conhecer, a Fabiana falou, então você vem aqui que a mulher quer fazer uma entrevista com você. E eu fui, conversei um pouquinho com a dona, era a mãe e a filha que tomavam conta. Elas gostaram de mim e combinamos de retornar, acho que uns 2, 3 dias depois, para eu fazer um trial. Uhum. Isso foi a coisa mais engraçada, porque como eu era da área farmacêutica, a gente tem muitos procedimentos que a gente segue, né? Tudo é procedimento. E aí eu fui fazer meu trial, ela me explicou tudo que eu teria que fazer, eu ficava na recepção, então eu recebia os clientes, recebia dinheiro e eu também colocava roupa para secar. Colocava a roupa para secar, dobrar e entregava para o cliente. E ela me explicou como funcionavam as máquinas, mas, gente, é muito básico. Mas eu, naquela coisa que, meu primeiro emprego, eu não posso errar, eu fiz um procedimento, eu fiz um desenho, tudo, a máquina, o botão que eu tinha que apertar, que tipo de roupa que eu tinha que fazer, que ciclo. Coisa que, assim, é muito automático, mas eu fiz um desenho. Você, de fato, desenhou para poder... eu fiz um procedimento. E aí, eu fui toda orgulhosa, mostrar pra dona da lavanderia. Eu acho que naquele momento ela falou, o que eu fiz? O que eu contratei essa doida? Mas é o quê? Por que eu trouxe ela? O que eu fiz? Meu Deus. Mas, nossa, deu super certo. Mas, na verdade, não, sabia? Porque se você deixou isso lá, talvez ela tá usando isso nas próximas pessoas. Verdade, tá lá hoje na parede, Maria, como faz. Passa lá e checa, porque talvez o método Maria... Ela plastificou e tá lá na parede para as próximas brasileiras. Mas isso foi muito engraçado. Padronizando a lavanderia. Sim, gente, temos que seguir um padrão, né? Tudo é processo, Maria. Sim. Mas no fundo é mesmo, né? Então, assim, no fundo, você ajudou ela. Sim. Deixando esse processo agora passo a passo lá pra próxima. Eu fiquei lá bastante tempo. Era um emprego que... Você falava inglês.
tinha que falar inglês, porque as donas falavam inglês. E elas forçavam um pouco a gente a falar, né? Porque... mas você estava no Brasil, você trabalhava, já estudou tanto, você não sabe falar inglês? Aí, não, eu sei falar inglês. Mas sempre ajudando a gente, sabe? Eu perguntava, como eu falo isso? Como eu pergunto isso? E fui aprendendo muito lá. E foi um emprego que me pagava certinho, eu fui registrada, que isso também foi muito importante para mim na época da pandemia. Depois. Era no centro de Dublin? Era perto do Stephens Green. Era ali na Leeson Street, é um bairro posh ali. Sim, que era perto da escola. Sim, então era muito fácil. Outra coisa também legal dessa lavanderia, eu conheci uma menina e ela andava de bicicleta. Eu olhei e falei, nunca vou conseguir andar de bicicleta nessa cidade, é tudo ao contrário. Eu morria de medo. E no final, um dia ela falou, não, vamos comigo. Eu falei, tá. Aí eu peguei um Dublin Bikes e falei, vou seguir ela. Seja o que Deus quiser. Não tem como dar errado. Não, deu certo, gente. Depois bicicleta virou minha melhor amiga. Eu já tenho um certo receio dessas coisas aí. A bicicleta, pega um patinete, se eu caio, se eu me perco. Você já caiu? Eu já caí de patinete. Aqui? Não, em Portugal. Então... Você caiu de patinete em Portugal? Em frente à Torre de Belém. Mas segura isso pra daqui pro próximo. Pode cair em frente ao Spire aqui, vai ficar bonito. Eu não quero cair, não. Eu caí, gente, rapidamente, eu caí em frente a Dices. Justo lá, foi pior. Caiu, não, ficou, amigo, escuta essa história. Ficou, né? Eu não só caí, eu estava indo para Dices. Então eu estava maravilhosa, bem bonita. Peguei meu Dublin Bikes, que era em frente à minha casa. Eu e meu amigo, a gente ia todo domingo. Batia cartão na Dice. A gente ia todo domingo. Aí pegamos nossa Dublin Bikes. Passamos nosso cartão, Dublin pedalando. E eu sempre tive medo. Eu não gosto de bicicleta, agora eu gosto menos. Nunca mais andei. Trauma. Então, peguei minha Dublin Bikes andando lindo, maravilhoso. Ele na frente, abrindo o caminho pra mim. E eu seguindo, igual a Maria. Só que o meu não deu tanto certo. Porque teve um momento que ele falou, Sinara, vem, atravessa. Me tratou igual criança. E nem assim funcionou, né? Porque ele olhou pra mim e falou, Sinara, atravessa, a gente vai cortar. Porque o Dublin Bikes parava em frente a Dices, mas do outro lado da rua. E aí, ele atravessou e eu fui atravessar. Quando eu tava atravessando, eu vi o Luas, que não tava perto. Ele só tava vindo em algum momento. Luas, já fiquei meio assim. E eu atravessando. Aí aconteceu o que tinha que acontecer, né? Minha roda entrou no trilho do Luas e eu caí. Só que eu não foi uma quedinha de boa. Porque, primeiro, eu não tava preparada pra essa queda. Ninguém nunca tá, mas eu tava menos. Eu tava com uma roupa que também não tava apropriada pra tá pedalando. Eu tava em frente a Dices, o que não me deu forças. Eu tava com tanta vergonha que eu caí lá, eu fiquei. E o Luas, e aí ele veio, ele pegou minha bicicleta, ele levantou e tal. Aí depois de tudo isso, parei o Dublin Bikes, entrei na fila. Era isso que eu ia perguntar. Tranquila. Eu queria saber se você entrou. Tranquila, entrei na fila bem tranquila, bem toda bonita. Roxa. Aí sangrando um pouco. E vida que segue. Mas, gente, cuidado com o trilho do Luas. Pra mim, essa é a dica de ouro. Cuidado com o trilho do Luas. Eu já não passo esses andem de bicicleta. Não tem Luas, né? Tem mas Luas. vai chegar lá. Chegou ônibus em Carlos, gente. Já tem ônibus em Carlos, daqui a pouco o Luas em Galway. Vai dar certo. Maria, voltamos pra sua história. Deu tudo certo com a sua. Que bom pra você. Deu certo. Não dá pra todo mundo. Mas uma curiosidade agora, até no inverno você andava de bicicleta? Andava. Maria, no vídeo que a gente fez, tem você de bicicleta, Sim, porque era tão parte da sua... Era a minha vida. Gente, é verdade, eu vi a Maria num dos primórdios ali dos... A Maria é nossa raiz, a Maria é nossa estrela maior. Olha, tá a estrela aqui, inclusive. Aqui. Mas a Maria, a gente fez o nosso primeiro vídeo também com ela, e ela falou, tem que ter a minha bicicleta. Era minha vida. Tem ela na bicicleta. É verdade. Assistam o vídeo. A única coisa que eu fiz foi comprar uma luva de neve no Lidl, na semana de neve, e era bicicleta. Tudo Gente, bicicleta. Pessoal, é só vocês estão aqui vendo o nosso podcast, o nosso canal do YouTube, volta lá nos primeiros vídeos da Vidalane, vocês vão ver a Maria. É o primeiro. É o primeiro mesmo? Então vocês vão ver a Maria de bike, essa bike incrível que ela não largava. E depois eu virei sócia da Dublin Bikes, porque era vida também. Sim. Porque aí você não precisa se preocupar. Se empreender, se vai roubar, não. Sim, sim. E hoje tem a bike elétrica, né, da Dublin Bike. Eu peguei o final da... Menina, tem? Não tô sabendo disso, não. Eu peguei o final. Como eu te falei, eu nunca mais toquei numa bike. Foi antes da pandemia. E aí tinha a Dublin Bike elétrica. Só ficou muito mais fácil. Gente, tô sabendo. Será que eu deveria tentar? Não sei. Não. Cenas dos próximos capítulos. Maria, então tá.
Lavanderia é incrível, trabalho, treinando inglês. Eu acho que essa é a dica de ouro. Sim. Assim, por favor, trabalhe em um lugar onde você fala inglês, onde você vai estar 100% imerso. Valorize as aulas. Maria investiu numa escola muito boa Sim. e tirou proveito disso 100%. Você renovou 2 vezes. Renovei 2 vezes. Que também foi uma escola bem legal, a escola Foi. que você foi, com uma metodologia incrível. Sim. E você evoluiu gigante, Não, assim. evolui Foi uma muito. evolução gritante do que você chegou, toda Sim, insegura. que eu não podia ver você falando no correio. Eu falei, eu não vou falar. Então, foi um desenvolvimento bem grande. Em relação a trabalho, eu fiquei nesse trabalho, depois eu trabalhei numa escolinha de crianças, num after school. Uhum. E, por fim, eu trabalhei de minder, mas como as crianças já eram maiores, eu era a motorista das crianças. Leva no futebol, leva no tênis, leva na escola, leva no balé, esse tipo de coisa. Então... Minder como se fosse super nani. É uma super nani. Aí tinha que fazer a comida também, né? Coitados. Eles nunca reclamaram, mas eu morro de dó. Maria, mas me conta, a comida é diferente também. Eu já vi várias histórias desse negócio de comida pra criança aqui, que todo mundo fica chocado e tem que fazer. É uma coisa bem simples. É sempre batata. Claro, claro. Frango. Ervilha. Ervilha sempre tem também. E de vez em quando eu fazia uma torta, aquela torta do pastor. Como fala? Esqueci o nome em inglês. Enfim. Mas é simples, é uma comida simples. Macarrão, eles gostavam. Sim. Cheguei a fazer estrogonofe, aí eles pediram pra repetir. Olha só. Interessante. E as almôndegas também. Mas assim, é simples. Não é? Porque... Sem muito tempero. Sem muito tempero, Bem diferente. É bem diferente essa pegada. Várias meninas que trabalharam, que tiveram essa experiência, clientes da agência, quando vêm contar pra gente, sempre fala assim, olha, o banho de wipe e com lencinho, e esse choque que é dar esse banho neles. Eles não tomam banho todos os dias porque eles se limpam com lencinho. E tá tudo bem. Porque Sim. Tá inverno, eles não fizeram nada, passa o lencinho. E as meninas falavam, gente, pra mim foi um choque. Mas hoje eu entendo que tá tudo bem. Ele tá limpo agora. E vai dormir, e tá ok. E a comidinha também, que é uma comida mais... Não tem o toque brasileiro, né? Não tem um arroz, não tem uma substância. E aí dá esse choque na gente. E a gente pensa, essa criança, como que tá vivendo? É o choque cultural que a gente tem aqui. Eu morei com uma família Irish, né? Então eu sei bem desse choque, assim. Então, mas é isso, você já foi chegando e emergindo de fato na cultura, né? Sim. E com a família foi bem interessante também, porque aí não tinha jeito, tinha que falar inglês, eram crianças grandes. Mas aí já estava no estágio mais avançado, então deu tudo certo. Vamos ver, depois disso, veio a pandemia. Eu tinha acabado de entrar nesse emprego, veio a pandemia. Isso que eu comentei com vocês que foi importante, ter sido registrada desde o primeiro emprego. Mas tem taxa, mas tem aquilo. Todo mundo está cansado de saber que taxa não é porque você é estudante ou não, é quanto você ganha. Então, foi muito importante, porque aí eu pude ter a ajuda do governo quando a pandemia aconteceu. E fiquei um tempo em casa, que essa família falou, a gente não quer te perder. Eles me esperaram. Tá Maria, olha isso. Olha essa energia que você jogou quando você me esperou. Tá vendo? Ela reverberou mesmo. Muito! E eles me esperaram, aí a gente... Quando as coisas começaram a melhorar, eu ia, mas aí fechou de novo, aí voltava para casa. Mas deu tudo certo. E eu estava nesse emprego, estava acabando a escola, foi quando eu falei, e agora? Já era a sua segunda renovação? Já era a terceira. Ah, tá, a última. Terceiro curso. Sim. Terceiro curso. E agora? Eu não quero ir embora. Olha lá, para a primeira semana que tava perguntando o que ir embora. Né? Não, eu não quero ir embora. Não quero mais. Agora não quer Como mesmo eu faço pra ir embora. ficar? Não queria ir embora de jeito nenhum. E falei, ok, vou fazer um curso superior. Linda. Só que a gente fica com aquela sensação, não vou gastar muito para fazer o curso superior. Então, ficava naquele mindset, vou fazer alguma coisa só para ter o visto. Aí um dia eu estava na escola conversando com uma amiga, ela é uma contadora no Brasil, e ela falou, por que você não faz um curso na sua área? Eu falei, por
que é muito caro. Uhum. Que na verdade não é, né? Mas é muito caro. Ela, mas você já parou pra pensar que se você fizer o curso na área, você vai ter uma maior chance de entrar na área e no primeiro ano ou até menos, o seu salário vai pagar esse curso e você nem vai lembrar que um dia você gastou esse dinheiro? Falei, nossa, eu nunca tinha pensado. Você vai estar na sua área. Sim, nunca tinha parado para pensar por esse lado. Foi quando eu comecei a ir atrás de cursos na minha área. Sim. Fiz a matrícula, entrei em contato com a universidade, fiz o teste, passei, ficava morrendo de medo de fazer o teste. Mas deu tudo certo, passei, fiz o curso. Maria, e onde você fez? Qual o curso? Eu fiz o curso na Grift, Pharmaceutical Business and Technology. Foi um curso bem bacana. E foi um mestrado? Foi um mestrado, level 9. Level 9. Só que foi durante a pandemia, então, infelizmente, muito do nosso contato foi virtual. Sim. Mas a gente chegou a ter visitas na faculdade, em pequenos grupos, com todo aquele cuidado. Mas deu tudo certo. Eu acho que a experiência que a faculdade proporcionou pra gente virtualmente foi muito boa. Você não teve tanto aquela experiência de estar no campus? Não, sabe? De ir com o coleguinha, sair pra almoçar, esse tipo de coisa, fofocar. E naquele né? campus O professor tá falando, você tá... Não tive. Mas a gente fofocava pelo WhatsApp com os amigos, enquanto o professor tava dando aula. Mas a experiência como um todo, proveitosa, né? Sim, foi muito bom, muito importante. Outra coisa, às vezes as pessoas, eu vou contratar uma pessoa para dar um tapa lá no meu LinkedIn e isso vai resolver. Ajuda muito, porque outra coisa que a gente precisa ter atenção é que muitos dos nomes são diferentes no Brasil. Então, eu perdi muita vaga aqui, porque eu sou farmacêutica, mas aqui na Irlanda, o pessoal que trabalha com a minha área é engenheiro. Não necessariamente que tenha feito engenharia, mas eles são chamados de engenheiro. Só que quando eu via vagas de engenharia, eu nunca apliquei, porque eu achava que tinha que ser engenheiro, como no Brasil, você tem que ter o registro. Então, eu perdi muitas vagas por isso. Então, é importante também você saber pesquisar, se infiltrar no meio para entender. Então, o curso me ajudou nisso. Tive uma pessoa que olhou para o meu LinkedIn também me ajudou nisso. Mas também eu fucei muito. E comecei a ver, ok, essa pessoa trabalha nessa empresa, vamos ver o que ela faz. Sim. E deu tudo certo. Então, você perdia vagas... Porque você não sabia que você podia aplicar para aquela vaga. Eu lembro que eu conversei com alguma pessoa, ela falou, não, mas não tem vagas na sua área aqui, porque eu trabalho com transferência de tecnologia. Não tem essa área aqui. Tá bom. Aí eu comecei a aplicar para outras vagas, na área farmacêutica, mas outras vagas. E, na verdade, tem a minha área aqui, tem bastante. Eu só não sabia o nome, entendeu? Não sabia. Sim. Não sabia como achar. Não sabia como achar. E fazer o curso te deu todo esse vocabulário, essas nomenclaturas específicas daqui. Ajudou muito mesmo. Que legal. Ai, que incrível, Maria. E fez o curso, finalizou, e aí você decidiu que era hora de entrar nessa área. Achou a área. Sim. E aí você decidiu que era hora de entrar. Primeiro passo. Deu esse tapa aí no seu LinkedIn que fez toda a diferença. Sim, contratei uma pessoa. Depois eu comecei a me conectar com pessoas da área que estavam fora do Brasil para entender como isso funcionava. E depois eu comecei a pesquisar eu entrava em todas as empresas farmacêuticas na Irlanda e ia lá, nome por nome, entendeu? Para tentar achar um brasileiro, para fazer uma pergunta. Nossa, você ia a fundo mesmo. Sim. E assim, a minha primeira... Não foi a minha primeira entrevista, mas foi uma entrevista que me marcou muito. Foi de uma... Eu achei uma brasileira no LinkedIn, que trabalhava numa grande indústria aqui. Eu falei, nossa, que legal, você é da área farmacêutica, eu tô aqui na Irlanda, sou farmacêutica, quero trabalhar na área, como funciona? Ela falou, nossa, me manda um currículo seu. E ela falou que quando ela mostrou o meu currículo pro chefe, o chefe ficou impressionado. E aí ele falou, não, pede para essa menina entrar em contato. E foi aí que eu tive minha primeira entrevista. Então, foi muito legal. Fui tremendo de medo, aquela coisa. Mas
eu me saí bem na hora. Que a hora que você tem que fazer, entendeu? Você faz. E sabe uma coisa que a gente, pelo menos, quando você tá falando, pelo menos pra mim, quando você tá falando de uma coisa que você domina, Sim. por mais que você esteja nervosa e tudo mais, em algum momento você simplesmente vai. Sim, porque você flui. fala disso o tempo todo e tal. Só que, de novo, né? O curso te deu o vocabulário que Sim, você ajudou precisava bastante. pra falar. Porque às vezes a gente menciona, a gente fala isso o tempo todo também, de o inglês, da escola de inglês, ele te dá o vocabulário geral. Sim. Então, se você quer entrar na sua área, é muito importante que você faça ou um curso específico de inglês para a área que você quer trabalhar, ou que você, de fato, entre num curso superior e tudo mais, que é ali que você vai ganhar esse vocabulário para participar de uma Sim. entrevista, por exemplo, né? Para falar, de fato, do dia a dia, do seu cargo e tudo mais. Sim. E também você começa a fazer contato com pessoas da área mesmo, entendeu? Sim. É bem importante isso. Então, essa entrevista, incrível, deu Foi certo. muito legal. Aí, essa vaga que ele me chamou não era exatamente o que a gente pensava, tanto eu quanto ele. Então, ele falou, não, mas a gente quer você aqui. E aí, eles me passaram para outra gerente também, fiz a entrevista. Mas, no fim, era um projeto que não foi para frente. E eu não entrei nessa empresa, né? Mas já quebrou Sim, essa primeira nossa. barreira da primeira entrevista, né? E foi essa menina que me ajudou. É a Larissa. Se talvez ela não tivesse solicitado meu currículo naquela hora, talvez essa minha primeira experiência teria sido adiada, entendeu? Exato, Então, exatamente. e a gente não se conhecia, entendeu? E a força da comunidade Sim. brasileira, né? Sempre Aí é que ajudando. tá, né? É. Faz toda a diferença. Sim. Sim, faz sim. Tem gente que pergunta, tem muito brasileiro? Tem. Que bom. Exatamente. E que bom. Exatamente, E que que bom bom. que tem. É. Sim, eu tive muita ajuda. Minha primeira família que eu morei era brasileira. Fabiana me ajudou a arrumar emprego. Fabiana maravilhosa. Sim. Ai, saudades. Tive essa menina que me ajudou. E também, agora na empresa que eu tô, foi uma recrutadora brasileira também, que fez o meu processo. Então... E como foi esse processo para essa empresa que você tá? eu não tinha acabado o curso do mestrado. E ela me chamou exatamente. Ainda estava um pouco confusa com essa questão dos nomes. Mas ela viu o meu currículo e ela pensou, essa menina é a pessoa certa para essa vaga. E ela entrou em contato comigo. E eu tava no mestrado. E no mestrado você fica meio doido, né? Porque... Milhões de coisas acontecendo, pandemia. É muito bom, mas assim... Tem que se esforçar. Não vou falar pra vocês, faz o mestrado aí que é fácil. Não, você vai ter que se esforçar. Você tem a sua vida pessoal, você tem o estudo agora pra focar. Então, meu... E o mestrado vale é uma outra pegada, né, Sim. Maria? Assim, não é um curso de inglês, a graduação. Não. O mestrado, ele é uma pegada diferente. Então, você tem que querer muito fazer esse mestrado, porque não dá pra ir levando. Não, também é pro seu profissional. Então, tem que investir. Ela me achou... Conversamos, ela falou, você é a pessoa certa para essa vaga, me passou a vaga, realmente era tudo que eu fazia no Brasil. Fiquei maravilhada, assim, falei, nossa, tá, é isso. E fiz a entrevista com ela, depois eu fiz a entrevista com a empresa. E ela era uma recrutadora de uma agência. Né? Aqui é muito comum isso, é um pouco diferente do Brasil, então eu sou contratada por uma agência. E essa agência foi contratada pela empresa farmacêutica que eu estou, e eu presto trabalho para essa empresa farmacêutica. Mas lá dentro eu sou uma funcionária normal. Sim. Como todos os outros, eu tenho crachá, tenho os benefícios, eu tenho minha mesa, tudo como se eu fosse uma funcionária. Só o meu pagamento é feito por uma agência. E fiz a entrevista, deu tudo certo, recebi o e-mail. Nessa época eu estava fazendo um estágio também numa distribuidora farmacêutica que eu consegui pelo Face. Ai, tinha esquecido disso. Um moço que trabalhava na indústria farmacêutica postou uma vaga no Face para estagiário e eu vi essa vaga. E aí eu falei, eu gostaria. Era um estágio não remunerado. Eu tinha que pegar 2 luas, eu andava um tempão. Mas eu falei, gente, é uma experiência na área, eu vou. Então, eu gastava dinheiro pra ir, pra voltar, pra comer. Tava pagando pra trabalhar. Tava, literalmente. Mas eu fui, eu fiquei 3 meses lá. Mas foi muito bom também, foi uma experiência legal.
E aí, você acha que essa experiência fez a diferença pra... Muito, muito. Porque aí eu já estava antenada com alguns termos, já estava antenada com um pouco mais como funcionam as coisas aqui na Irlanda. E aí ajudou muito na outra, né, empresa. Passei e tal, beleza. Aí ela falou, então, a sua empresa é em Carlow. Eu, o quê? Onde? O que é isso? Carlow. Não é na Irlanda? É Irlanda do Norte. O que é isso, né? Nunca ouvi falar desse negócio. Ai, aí, tá. É no interior da Irlanda. Falei, então agora a gente vai entrar numa nova etapa. Maria profissional. Maria deixa profissional. Dublin pra ir pra Carlow. Pra ir pra fazenda. Pra se tornar a profissional que é hoje. Sim. Aí eu entrei em pânico, porque é a empresa dos sonhos. Eu tô hoje numa multinacional americana, muito boa, um lugar muito bom pra trabalhar. Mas a hora que falaram que era Carlow, eu falei, não, como assim? Você não estava preparado pra mudar de cidade? Minha vida aqui em Dublin, agora já tava morando num lugar melhor, já tava, tipo, num bairro super legal. Você tava morando em Dublin há quanto tempo já? 3 anos e meio, sim. Tá. Já tava tudo ela certo. Ela checa comigo. 3 anos e meio, Sinara? Então, tava uma vida muito boa aqui. Só faltava o emprego. Aí eu arrumei emprego, mas aí tem que sair daqui. E na minha cabeça, quando falou interior da Irlanda, eu pensei, eu vou pra um lugar, tipo, chão de terra, modo de dizer. Olha vou aí passar... como é a cabeça das pessoas quando pensam no interior. Mas sabe que também quando eu falo, Matheus tá aqui de prova, fala de Goiás, eles pensam, Goiás, uma grande fazenda, chão de terra, cavalo, que é isso que pensam no interior da Irlanda. E eu pensava que ia ser assim, eu via a minha figura só a andando... cavalo, indo pro trabalho. Não tinha o cavalo, mas eu me via andando, porque Carlow não tem ônibus, vai ter em janeiro, gente. Vai chegar, tá chegando. Aí eu tenho esperança que o Lua chegue embora. Então eu me via andando no chão de terra. No chão de terra. Nem chove tanto assim. Mas aliás, isso você não tinha nem pesquisado ainda pra ver Carlow no Google. Não sabia, assim, né? Que era aquilo. Aquele primeiro choque, né? E Carlow foi a cidade mais quente no verão. Então, olha só, privilegiada. Sim, mas na minha cabeça eu ia pra Carlow passar frio, andar a pé, ficar sozinha lá no interior, nunca mais ia ver gente e pronto, ia morrer lá. Ninguém mais mora em Carlow, né? Só você e o pessoal da empresa. Acabou, o pessoal da empresa nem mora lá. Tem eu e mais 15 pessoas e... a mesma galera que eu vou trabalhar, eu vou encontrar ali depois, a gente vai se reunir no final do dia. Tudo conhece o povo da cafeteria, do supermercado. Mas não era. Gente. Tem mais gente. Grande, tem bastante gente, tem pênis. Vamos lá, calma aí. Carlow fica quanto tempo de Dublin? Fica a 70 quilômetros, mas como o ônibus faz algumas paradas, 1h20. 1h20. Sim, entre Carlow e tem ônibus com frequência pra cá? Tem ônibus o dia inteiro. E o mesmo ônibus que sai de Carlow, ele vai direto para o aeroporto, mas ele passa pelo centro de Dublin. Sim. Importante, então é super viável. Quando eu vou viajar, se eu tivesse talvez num bairro mais afastado, ia ser a mesma coisa. Pra eu chegar no aeroporto. 1h20, dependendo do bairro em Dublin, até mais, dependendo. E lá eu vou sossegadinha, dormindo. Tranquilinha. É super tranquilo. Foi muito bom. Tá bom. vendo, Maria? Tá vendo? Interior, gente, não é essa não, coisa, não. Gente, só tem muito bom. Animal, fazenda, pelo contrário. Vocês têm que repensar quando vocês pensam em relação ao interior aqui da Irlanda. Claro que existe, sim, o interior das fazendas, sim, mas, Carlow não é assim. Não. Galway não é assim. Limerick não é assim. Sim. Claro que conforme você vai indo mais pra dentro e tal, você de fato vai chegando na zona rural. Mas não é bem assim. Até você chegar lá, tem muita tecnologia, tem muita empresa, tem muita coisa acontecendo, né? Sim. Tem até a empresa que a Maria está hoje. Sim. Maria, mudou pra Carlow. Mudei pra Carlow. Comecei a minha vida profissional. Foi muito bom. Pode parecer mentira, mas até hoje, quando eu tô entrando na empresa, até pode falar. Mas eu imagino. Quando eu vejo o logo da empresa na frente... Maria, se você chorar, eu choro também. Eu choro também, que eu sou emotiva. Ai, acabou, cancela esse podcast. Eu me emociono, porque foi uma batalha, sabe? Quando eu lembro que eu cheguei aqui, tinha que estudar, tinha que ir pra escola. Maria, quando você me mandou a mensagem aí no Instagram, eu quase chorei. Ela me mandou uma mensagem falando que tinha mudado. Ai, Maria. Até hoje, juro. Quando eu chego, eu olho pro logo da empresa, lá, aquele negocinho enorme, eu me emociono. E aí eu aluguei uma casa, hoje eu moro num lugar bem confortável.
Tô numa casa só pra mim, mas também por escolha minha. Poderia dividir um quarto, mas nesse momento tô numa casa só pra mim. Já tô bem entrosada com a equipe, fui super bem recebida. Carlo também, as pessoas são muito receptivas e elas se entregam mais do que Dublin, mas talvez porque... É tudo mais próximo. E tem também acho que tem é questão bastante de segurança e também eles se sentem segurança mais... plena. E também porque a maioria das pessoas são Irish, então eles têm uma vida lá, eles podem te dar essa atenção, sabe? Eles conseguem... Não é a correria, né? Eu ia falar isso agora. Não é a correria de Dublin, né? Eles estão com mais tempo, tá mais devagar. É muito bom. Eu adoro minha vida lá. Chorei pra ir, mas hoje não quero sair. Hoje você chora de felicidade quando você vê ali onde você tá, né? E é isso. Hoje agora eu acabei de comprar meu carro. Olha, que perigo. Mari, me conte desse carro e dessa carteira e desse processo, porque antes do podcast você tava me falando, né, que a dica que você queria dar era tirem a carteira. Sim, pessoal. Não esqueçam desse detalhe. Não, mas foi importante, porque como eu disse, eu tive uma proposta de emprego aqui quando eu era estudante para ser minder e motorista. Por sorte, eu tinha minha carteira internacional e a seguradora aceitou a minha carteira internacional para eu ser uma das motoristas do carro. Mas não são todas as seguradoras que aceitam. E essa família também topou pagar uma grana alta para me incluir no seguro. Mas quando a gente tá aqui, Dublin tem bastante transporte público, a gente tá na correria de estudar, não se preocupa nisso. Quer só viajar. Não vê o valor, né, de ter a carteira. Eu quero viajar, pra que eu vou fazer isso? Não, gente, faz o teste, tira a learner, vai aos pouquinhos, você vai fazendo as aulas, se você não quiser, você tem que pagar a aula teórica, ok? Mas você faz uma por mês, mas vai fazendo esse processo, não deixa passar, porque você pode perder uma chance de emprego, né? E não é todo mundo que vai estar disposto a pagar para colocar... Porque a carteira internacional, ela é muito vista como uma coisa temporária, né? Sim. Não é assim para você viver com essa carteira. Ela é mais um negócio temporário, viagem, e uma coisa mais... não a longo prazo, né? Basicamente. E como que foi o processo, tirar a carteira? Porque eu te falei, né, que quero fazer. Baixei o aplicativo... Vou abrir o aplicativo. Ela só baixou, ela não abriu ainda. Eu não abri o aplicativo, isso é verdade. Porque eu fiquei com receio de não conseguir e tal. Eu falei assim, eu preciso dar uma atenção pra isso quando eu tiver tempo. Aí aquilo, né, vai jogando. Agora Maria, minha inspiração, minha musa inspiradora, vou tirar essa carteira. Mas como foi o processo? Foi difícil? Não é difícil, mas eu também tive essa mesma postura sua, eu fiquei postponing meu teste por um tempão, porque eu tava nessa, eu preciso ter um tempo para estudar. E não, você baixa o aplicativo e aí, ao invés de você ficar 3 horas no Instagram, você fica 2 horas e você fica... 2 tapas na minha cara! Olha... 2 tapas na minha cara! E você fica ali meia hora no aplicativo, você já vai aprendendo. Uma coisa que eu fiz também, eu tava fazendo só os testes, o mock test, e no começo não tava dando certo, né? Tava falhando, assim, por 1, 2 questões. Depois, quantas precisam? Precisa acertar quantas? São 40 e você precisa acertar 35. Ok. E eu tava fazendo 33, 32, então não tava indo. E você acha que as regras são diferentes ou foi mais a questão do inglês e, de novo, né, de você não saber o que cada palavra Então, era isso que eu ia falar. O que eu fiz? Eu falei, não, para de fazer teste, vou sentar aqui com o Google, digitei lá no Google, sinais de trânsito na Irlanda, nomes das placas, sinais que os guardas vão fazer, né? E aí, depois que eu estudei, eu fui fazer o teste, os mock test, e aí deu certo. E aí eu passei. Sim. Muitas vezes é só a palavra que é diferente. Então, não é difícil. Mas, de novo, o vocabulário, né? Sim. Você precisa saber o que tá ali na sua frente em inglês. Porque às vezes a coisa é óbvia, mas você não sabe a palavra. Sim. Sim. Maria, então, no final, como você me mandou no Instagram... Sim. Valeu a pena. Valeu muito a pena. Deu tudo certo. Sim. E a gente fica muito feliz de ter feito parte dessa história. É muito bom ver que a primeira vida learner, né, a raiz ali, ela continua na Irlanda, ela tá trabalhando na área dela, ela seguiu todo o ciclo de estudar inglês, foi para o ensino superior, e agora
tá na sua área, meu, é muito legal. E ver você emocionada pelo lugar que você trabalha hoje, por você ter chegado ali, é maravilhoso, Sinara. E foi do zero. Ela veio estudante, na cara e na coragem, chorando que não ia conseguir trocar o dinheiro. E olha aí. Foi mesmo. E eu não... Foi difícil, não vou falar que não foi difícil, mas eu não trocaria nada das experiências que eu passei. Foi tudo muito importante. Sim. E tudo te trouxe até aqui, né, Maria? Ou até Carlo. Até Carlo. Me levou até Carlo. Qual o próximo step, né? Por enquanto. Sim. E qual é? Né? Como que tá esses planos pro futuro? Entrou nessa empresa, tá feliz, vai continuar lá em Carlo, planos? Eu trabalho num projeto, então esse projeto tem um prazo de término pro ano que vem, mas já temos outros projetos em vista, mas agora eu tenho a Irlanda inteira pra mim. Entendeu? Onde eu quiser eu posso ir. Sim, isso é maravilhoso. Eu gosto de adorei. Assim, a Irlanda inteira é minha. Já dominou. Rainha, estrela absoluta. E eu tive visto de Critical Skills, pessoal. Olha só. Maria, mas é um outro episódio. Tudo bem. Só pra esse Critical Skills, porque isso também é tão interessante, é tão importante, porque você veio estudante. Sim. Então, acho que isso a gente pode pegar um outro episódio. Maria vai ter que voltar pra falar Maria. um pouco mais. Mas você sabe que eu tô muito curioso aqui, porque desde que a gente sentou, tem um livro ali. Vamos finalizar com essa historinha. O que é esse livro aí, Maria? Ai, gente, isso aqui é uma coisa muito linda. Bom, como a Sinara disse, eu fui a primeira, então a gente conversava muito. E ela era uma amiga pra mim. Então eu falava mesmo, eu tô nervosa, eu tô ansiosa, tô com medo disso, medo daquilo. E assim que eu cheguei no aeroporto, ela me deu o meu kit Vida Learn. Com a sua mochila. Com a mochila que eu amo, eu uso até hoje. E ela me deu esse livro. Eu lembro. Aromaterapia, pra eu me acalmar. Ela me deu um cartão desejando sucesso, boas-vindas. E você guarda isso com muito carinho. Guardo. Fica numa estante, num lugar bem visível. Que gente, demais, gente. A Maria é maravilhosa. Maria, muito, muito obrigada. Obrigada por você ter vindo aqui, dividido. E eu acho que a Maria rende mais um episódio. A Maria rende, com certeza. A Maria rende. E você sabe que eu, como aluno Vida Learning que fui também, eu tô arrepiado, assim, de ouvir sua história, porque é muito gostoso a gente ver história de pessoas que trilharam, né, praticamente o mesmo caminho que eu para chegar até aqui com a mesma agência, que confiou tudo na agência e deu certo, e tá aqui, e tem esse bom relacionamento até hoje, né, estreou tanta coisa com a gente, tá estreando agora o nosso primeiro podcast, né? Sim. Vamos ver o que mais Maria vai estrear. Exatamente. Tá bom. Porque, né, Maria? Sim. Eu vou te ligando. Assim como tudo Maria que aparecer não um projeto parou, novo. a Vida Learning também não vai parar. Não. Né? Não, com certeza. Só decolando. Exatamente. Maria, obrigada. E vamos ver qual vai ser o nosso próximo projeto que a gente vai te chamar. Sim. Porque a Maria, ela é nossa estrela, ela vai abrindo, né, pra gente. Exato. E é isso. Maria, obrigado. Obrigada. E pessoal, obrigado aí vocês que acompanharam até aqui o nosso primeiro podcast. Virão outros episódios. E a gente tá agora mais aliviado por ter passado por esse primeiro momento, né? Começamos, e eu tenho certeza que virão muitas histórias para fazer você pensar fora da caixa, para fazer você dar aquele primeiro passo. A gente precisa dar o primeiro passo, né? Sim. Então é isso que a gente quer trazer. História de Vida Learners como a Maria, história de pessoas que a gente acredita que tem muito a ver com a vibe da agência. Enfim, se você tá assistindo esse podcast e não é um Vida Learner ainda, saiba que você tá perdendo tempo. Saiba que você vai ser um Vida Learner. É isso. Obrigado. Até mais, pessoal.